Olá, nos encontramos mais uma vez, mais uma oportunidade de olharmos para a palavra, para tentar entender o que Deus espera de nós nesse dia. Obrigado por sua companhia. Mais uma vez lhe peço, se ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se juntar à nossa família. Se no final você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Revolta no anfiteatro. Muito bem. O Evangelho ele tem o poder de causar reformas espirituais, pessoais e sociais. O Evangelho foi pregado ali na cidade de Éfeso, nós vimos ontem, que era um centro da adoração a Diana ou a deusa Ártemis, e isso causou alguma comoção. É claro que sempre é motivado por interesses pessoais esse tipo de idolatria, né? Lá em Éfeso tinha alguns artesãos que produziam e fabricavam nichos, né, para explorando a fé dos cidadãos, vendendo essas coisas. E o apóstolo Paulo vai lá e prega contra a idolatria, que nós não devemos seguir esses costumes. A Bíblia é clara em dizer que somente há um Deus no céu e que nós não devemos fazer imagens, esculturas de nenhuma semelhança que é em cima no céu nem embaixo da terra, e muito menos se encurvar diante delas. Acontece que quando ele prega isso lá na cidade de Éfeso, acontece uma comoção social, porque os artesãos se enfurecem contra a pregação de Paulo. Capítulo 19, nós leremos a partir do verso 21, alguns versos, não vamos ler todos eles, mas a partir do verso 21 nos diz assim, ó: Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que desse ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Bom, aqui nós vemos a motivação principal dessa comoção, né, desse levante. Foi uma questão financeira, né? A pregação de Paulo realmente destrói aí a noção de que aquilo que era produzido pelos artesãos de fato tinha algum valor espiritual. Consequentemente, as pessoas não iriam atrás deles e comprariam as suas obras e perderiam aí a sua fonte de lucro. Mas tem uma outra questão, outra preocupação que eles têm aqui relacionado com o templo de Diana, que seria estimado, conforme eles mesmos dizem, em nada, porque há um Deus no céu somente, e Paulo pregava isso com muita ênfase, e isso fazia com que Diana deixasse de ter importância. E isso causou uma comoção, eles usaram esse argumento para causar uma comoção muito grande na cidade. E isso fez com que os artesãos, inflamando a cidade, fez com que as pessoas deixassem ali o mercado e fossem para o anfiteatro, e lá no anfiteatro, naquela ânsia de proteger as suas próprias convicções acerca da adoração de Diana, levaram lá um judeu, percebendo que esse indivíduo era judeu, começou a falar, eles interromperam o indivíduo falando, gritando por 2 horas, imagina só, grande é Diana, por 2 horas eles gritavam, de maneira que abafavam qualquer discurso que alguém pudesse ali tentar fazer. Até que depois dessas 2 horas de tanta gritaria, o escrivão da cidade chamou à razão aqueles homens, aquelas mulheres que ali estavam gritando, dizendo: olha, gente, nós precisamos colocar a mão na consciência. Se houver alguma denúncia, e se a denúncia for verdadeira, ela deve ser apresentada aos cônsules, aos juízes, aos pretores,
esses tomando a acusação vai julgar o caso. Não seja isso motivo de que venha aí as autoridades superiores e achem que nós estamos fazendo aqui motinhas, e isso poderá ser de grande prejuízo para cada um de nós. E com essas palavras ele convenceu a multidão que foi dispersa, aí diz a Bíblia que por conta dessa situação, por conta dessa animosidade que foi levantada contra Paulo, Paulo resolve ir embora de Éfeso e em direção a Jerusalém, sair daquela cidade. Durante 3 anos ali ele ficou, a igreja foi fortalecida, o número de membros se multiplicou, o número de igrejas que funcionavam nos lares se multiplicaram também, e fez com que a igreja se fortalecesse. Mas Paulo agora precisava sair diante de tamanha comoção. Bom, o templo de Diana, aqui a lição nos traz, era de fato uma coisa assim magnífica. Ela foi relegada aí como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porque tinha 127 pilares com 20 metros de altura. Você já imaginou? 127 pilares com 20 metros de altura, e 36 desses pilares eram esculpidos e revestidos de ouro puro. Imagina, os outros pilares eram de um mármore muito raro, muito puro, chamado mármore de Paros, que era usado e era muito valioso para as esculturas. De fato, era uma suntuosidade, né? Era um palácio, era um templo muito à frente do seu templo, né? Do seu tempo. Era um templo muito à frente do seu tempo, é isso que eu quero dizer. Portanto, de fato, houve uma grande comoção, porque se de fato Paulo tinha razão, aquele templo ali não valia nada, e era o orgulho da cidade. Você vê como que Paulo desencadeou aí uma crise econômica na cidade? Ou quer dizer, pelo menos uma crise num dos motores econômicos da cidade, que motivava a economia da cidade, que era a adoração de Diana. Muitos iriam ali para ver aquele templo, para adorar. Diz aí a Bíblia que a Diana não era somente adorada em Éfeso, mas em toda a redondeza, inclusive no mundo, diz aí as palavras de Atos, a palavra de Lucas, que escreveu o livro de Atos, retratando essa preocupação, né? Essa circunstância toda. Muito bem, diante disso, Paulo foi embora. Não tem como ficar aqui, né? A própria vida dele estava correndo risco. No capítulo 20 de Efésios, capítulo 20, a partir do versículo 17, diz assim, ó: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo foi para Mileto e aí ele convoca os líderes da igreja, que eram os líderes de Éfeso. Então, olha, vem aqui, precisa saber notícias, né? Mas ali ele recomenda, recomenda cuidados e exorta os discípulos, os presbíteros, os líderes da igreja, quanto à própria igreja, né? Paulo não tinha muita preocupação com sua própria segurança pessoal. O verso 23 diz assim, ó: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então ele sabia que muitos perigos lhe aguardavam, inclusive lá em Jerusalém. Ele disse, eu não sei o que me espera em Jerusalém, mas eu vou para lá, o Espírito Santo está mandando ir, não importa o que acontecer comigo. Inclusive em outra ocasião, ele disse que o viver para ele era Cristo, morrer para ele era lucro. E ele disse que todas as coisas ele considerou como um refúgio para ganhar a Cristo. E depois de ter falado essas coisas, num tom de despedida, inclusive não só despedida de sair de viagem de uma cidade para outra, é despedida, inclusive, da própria vida, né? E no verso 28 ele diz assim, ó: atendei por vós
e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Olha que coisa interessante, né? Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Ele não tinha medo de morrer, ele não tinha medo de ser assassinado, nada disso lhe causava preocupação alguma, a não ser a preocupação com a igreja de Deus, igreja essa comprada pelo próprio sangue de Cristo. Ele diz assim, olha, cuida da igreja, pastoreia a igreja. Eu sei que depois de que eu for embora, lobos vorazes se levantarão e falarão coisas pervertidas a fim de atrair os discípulos após si. Cuide disso, por favor, cuide da igreja. Aí no verso 36 diz assim, ó, depois de ter falado todas essas coisas no tom de despedida, ele diz assim, ó, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Olha que situação, né? De fato, eles entenderam aí a gravidade das palavras do apóstolo Paulo em relação à sua própria vida. Isso causou tristeza ao coração ali daqueles que eram considerados filhos espirituais do apóstolo Paulo, porque ele foi a Éfeso e ali naquela cidade ele pregou o evangelho, aquelas pessoas se converteram. Agora eles eram os líderes da igreja. Paulo ia embora, morreria, não mais veriam o rosto deles, mas eles deveriam ter o cuidado com a igreja de Deus. Bom, existe aqui uma cronologia dos eventos, né? Na segunda viagem de Paulo, ele passou por Éfeso e ali permaneceu por pouco tempo. Isso foi no ano 52. Está lá em Atos 18, você pode ler na sua Bíblia, a partir do versículo 18. Na terceira viagem missionária, ele vai a Éfeso e ali passa 3 anos, do ano 53 ao ano 56 depois de Cristo. Aí, no final desse terceiro ano, ele vai embora por conta daquela comoção que houve na cidade, para a cidade de Mileto, e no ano 57 ele reúne os discípulos, ou quer dizer, os presbíteros da igreja na cidade de Mileto, né, que foi a passagem bíblica que acabamos de ler. E no ano 62, quando ele já estava preso em Roma, ele escreve a sua carta, a carta de Paulo aos Efésios, né, demonstrando ainda mais a sua preocupação, haja visto o amor que ele sentia por aquela comunidade. Afinal de contas, foi ele quem fundou aquela igreja. O verso 31 diz, portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Essas foram as palavras de Paulo. Se fosse hoje, aí é a pergunta da lição, se fosse hoje, quais seriam as palavras que Paulo dirigiria à nossa igreja, né? Cuidado com as coisas que acontecem no mundo. O diabo, que é o leão que ruge ao redor, procurando alguém que possa devorar, tem um sem números de tentações para lhes oferecer. Cuidado, porque ele quer fechar a porta dos céus para cada um de vocês. Ele faz isso com muita sutileza. Os seus enganos, a sua sedução é quase irresistível. Como se ver livre dessas coisas? Existe um antídoto contra o veneno da tentação do diabo. A palavra de Deus. Paulo escreve a sua carta aos Efésios a fim de fortalecer a igreja. A igreja só seria fortalecida se lessem a carta e praticassem os conselhos e admoestações que nela estavam escritas. Portanto, querido amigo, querida amiga, não há como você vencer as potestades do inferno, da maldade, se você desconsiderar a palavra de Deus, se você ignorar o que está escrito. Leia a palavra em espírito de oração, e você vai ser salvaguardado contra as tentações
do inimigo. Afinal de contas, esse é o meu desejo para você e para sua família. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, pelo estudo de hoje e pela admoestação da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a lê-la todos os dias, colocá-la no nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo. Amanhã, ouvindo a carta aos Efésios. Vamos entrar propriamente dito na carta que Paulo escreveu carinhosamente para aquela comunidade. Espero você ansiosamente. Aproveite bem seu dia.